Vamos lá. Primeiro ponto é: se você crê em Jesus Cristo, se você crê na palavra de Deus, se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, fiel e infalível, mas não acredita que o mundo está sendo levado para um fim, tem alguma coisa errada, tá? Então toda a movimentação do mundo, tudo que acontece no mundo, isso não é teoria de conspiração, não. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que está escrito. Sim. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e vai ter que correr para o fim. Você está falando do fim dos tempos. Do fim dos Os tempos. sinais do fim dos tempos. Os sinais dos fins dos tempos. Tudo isso, sim, toda a movimentação do mundo, da história da humanidade, sim, é uma movimentação para que chegue ao fim, para que se chegue o levante do anticristo. Tudo se movimenta para que ele surja. Então isso não é teoria da conspiração, não. Certo. Toda a movimentação que acontece no mundo, quer seja de coisas ruins ou de coisas boas, inclusive desenvolvimento tecnológico, conhecimento humano, sabedoria, desenvolvimento de tecnologias, medicina, tudo isso é bíblico, inclusive, que diz que tudo isso iria acontecer no final dos tempos. Então toda essa movimentação, inclusive doenças que aparecem, sofrimentos, tudo isso, sim, Guerras, rumores de guerras, terremotos. tudo isso sim é movimentação para que nós cheguemos ao fim. Sim, inclusive essa doença, eu estou falando que essa doença é de mentira? Não, ela é verdadeira, mas é movimentação para que aconteça o fim. Inclusive, muito mais para ver como se domina com medo a população mundial, porque até alguns anos atrás o mundo não era o quintal. Sim, você pega 30 anos atrás aí, você pega 40 anos atrás, as coisas que aconteciam eram no meu bairro. A gente não tinha notícia da Zona Leste, por exemplo, a gente não tinha notícia na Zona Norte. A gente sabia o que acontecia no bairro, a movimentação do bairro. Hoje não. Hoje o mundo é seu quintal. Então, antes dominar era fácil, porque dominava o bairro, acabou. Hoje, como dominar o mundo inteiro? A maneira mais fácil é com medo. Então, como dominamos o mundo inteiro? Como colocamos todo mundo debaixo das nossas ordens? Como que nós fazemos para poder ordenar uma coisa e todos obedecerem, todos seguirem a nossa regra? Com medo. Está aí um bom exemplo do que o governo de Satanás, sim, este mundo jaz no maligno, isso é bíblico. O governo que domina este mundo é o governo de Satanás. Sim, se você acha que essas coisas acontecem e não tem a ver com o mundo espiritual, você precisa conhecer mais a Bíblia, você precisa ler o que está escrito, conhecer profundamente. Isso não é teoria da conspiração, isso é palavra de Deus. Então, sim, tudo está acontecendo conforme o governo de Satanás nesse mundo e conforme a vontade e ordem de Deus para que aconteça. Tá? Então, sim, as coisas estão acontecendo. Sim, se movimentam contra o reino de Cristo. Sim, para o fim que Cristo já havia dito, já havia ordenado. Então, mas o Senhor também diz que nós devemos nos reunir como corpo, enfim, o que nós defendemos sempre. Se a gente pode colocar 60 pessoas aqui na igreja, então vamos pôr 60. Se puder colocar 40, vamos pôr 40. O dia que puder colocar mais de 200, a gente põe mais de 200. Mas nós não vamos fechar. E o dia que proibirem verdadeiramente, não vai mais abrir porque faz mal isso, aquilo, outro, nós vamos nos reunir clandestinamente. Vamos nos reunir, sim, de forma criminosa para o governo, mas nós vamos nos reunir. Aí entra naquela questão... Perdão, Felipe, rapidinho. Exatamente. Era isso? Pode falar. Entra naquela questão que a gente conversou um pouco mais cedo. Estamos debaixo da lei dos homens e não agimos como loucos. Mas a partir do momento que a lei dos homens interfere na lei de Deus, ficamos com a lei de Deus. Porque ele, sim, é soberano. E se a lei dos homens diz, não se reúnam, mas Deus diz, se reúnam em meu nome, a gente se reúne em nome dele. Sim. E no mundo já acontece isso. Tantos lugares com perseguição que são proibidos de se reunirem. Os nossos irmãos, a igreja, não é a igreja perseguida lá não. A igreja que nós fazemos parte, só que está sendo perseguida em alguns países. Sim. Pessoas que são presas, torturadas, perdem família, sim, por causa do evangelho de Cristo. Pode portar simplesmente uma Bíblia na mão. Se portarem uma Bíblia, são presos. Essa semana eu vi um testemunho de um rapaz de Cuba. Ele disse, aquele que é pego com uma Bíblia em Cuba, isso cubano falando, tá? Sim. Não sou eu. Se você brasileiro falar que ele está mentindo, eu não sei. Não sei como isso é sabe, mentira, né? Mas o cubano disse, ele falou que uma pessoa que é pega com a Bíblia, a pena são 2 anos de cadeia. Então, é isso. Acontece já a perseguição e pessoas que, para
poder seguir a fé em Jesus Cristo, tem sim que enfrentar a lei dos homens. Tá? E para os cristãos, a Bíblia também diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso passar por todas essas coisas. São difíceis, eu não vou ficar assim, né? Não é gostoso, não é legal. Eu posso qualquer coisa. Não é que eu posso conquistar todas as coisas. Tudo eu posso passar por todas as coisas. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai estar comigo. E a palavra dele também diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor é ele mesmo. Então, se nós temos a Deus, ele vai tirar esse temor da gente. A gente vai conseguir enfrentar todas essas batalhas. Só com ele vamos Só conseguir. com ele. Sem ele não tem esse como. tipo de situação e de perseguição pode, acredito que deva, chegar até nós, porque hoje o nosso país é um país que não tem uma perseguição dura contra cristãos, não tem uma perseguição ainda Não de tem. proibição e de sanções, né, de prisão, enfim, pena de morte, não tem esse tipo de coisa aqui, mas esse dia pode chegar. E aí era justamente esse o ponto, né? Concordo com tudo que o Beto falou. E Igreja do Senhor Jesus Cristo, não se engane, não se engane, porque está chegando o final dos tempos, é cada vez mais nítido o quanto nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé, porque nós seremos ameaçados. E defender, neste caso, não é só pregar, tá? É defender, inclusive, e nos manter firmes Exato, nela. perseverar. Perseverar Defender no sentido nela. de perseverar. E não podemos nos silenciar, né? Que é exatamente o nosso tema de hoje, é exatamente o que Pedro e João fizeram aqui com a capacitação do Espírito Santo. Ameaçados, mas não foram silenciados.